Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Ideias Benditas. Estamos aqui, eu, Ronaldo Souza, com a minha amiga Tati, para batermos um papo muito especial, né, minha querida? E hoje a gente vai falar de um assunto que todo final de ano aparece, mas que é super importante. Planejar é preciso. E aí você, Rô, já fez o planejamento para 2022? Como é que tá essa história aí na sua cabeça? Porque eu confesso que na minha cabeça tem um monte de coisa, mas planejado mesmo não tem não. Amiga, sabe que eu comecei a trabalhar recentemente, né? E cheguei no trabalho 22 de novembro e logo na primeira semana, né, eu já virei para o meu chefe e falei assim, já estamos no fim do ano, vamos fazer o planejamento para o ano que vem? E na segunda semana sentei, fiz ali minha proposta, apresentei, foi aprovado e agora é só trabalhar. Muito bom, Porque muito bom. neste mês de dezembro, por exemplo, eu já adiantei bastante coisa para começar janeiro, porque nós temos propostas diferentes. Começar janeiro com cara nova, com coisas novas nas redes sociais que eu cuido do meu trabalho. Então, nós pensamos, já vimos a necessidade de já começar a produzir coisas agora, para quando chegar na janeiro, eu já estou produzindo fevereiro. Na verdade, eu já Claro. tenho coisas de fevereiro prontas, já tenho coisas de março pronta. Olha, Rui, eu vou te dizer uma coisa que não é confete, não, mas isso é hábito, prática, né, competência de bons profissionais. Né? A gente brinca, é verdade. A gente brinca com essa coisa de tá na minha cabeça, não fiz, e enfim, né? Mas é mostrando a nossa capacidade de planejar, de se antecipar, né, às demandas que virão. É dessa forma que a gente vai criando o nosso espaço dentro da empresa. Né? A gente está aqui com esse programa buscando falar um pouco de carreira, de como que as pessoas podem crescer, né, profissionalmente ou mudar de carreira se assim desejarem. Enfim, em cada episódio a gente fala um pouquinho do tema carreira, né, dentro de algum assunto que envolva carreira. E essa questão da capacidade de planejar, ela é muito importante. E você sabe que eu, fazendo as minhas consultorias por aí, eu tenho me esbarrado muito com as pessoas que não sabem planejar, não sabem parar, de diretores de empresa até o pessoal mais operacional, não conseguem parar para pensar, mas em janeiro eu quero fazer o quê, né? Na verdade, quando a gente fala do planejamento da empresa como um todo, a gente pensa aonde eu quero chegar no final de 2022. O que é preciso, né, ser feito para que eu atinja esse meu objetivo? Um bom planejamento, ele realmente precisa ser pensado através de metas, né, de você conseguir mensurar aquilo que você realmente traçou ali como um objetivo. Né? E a gente sempre fala, essas metas têm que ser mensuráveis. Você precisa conseguir medir, seja uma entrega específica, seja aumentar em um percentual X determinado, né, resultado, não importa, mas você tem que conseguir medir, tem que definir no tempo. Essa é a minha meta para o primeiro trimestre, essa é a É, minha meta para o segundo trimestre. Senão, não vale de nada nem o planejamento, né? é isso que eu ia falar para você, porque tudo vem a partir da meta mesmo, né? Vem das experiências profissionais. A gente tem meta de atingir um número X, né? Sempre a gente meta está Tem. relacionada com números. Ok, às vezes a meta ela está bem clara para a gente, mas se a gente não tem aquele planejamento, né? A gente não senta, não pensa em estratégias de como que a gente vai cumprir essas metas que não Uhum. são apresentadas. Olha, você precisa cumprir isso, você precisa trazer isso para a gente precisa chegar nesses números. Aí tá. Aí se eu não sentar,
em equipe, sobretudo. De preferência, né? Preferência, Um porque planejamento feito a muitas mãos para que todo mundo tenha a oportunidade de avaliar e de falar, olha, isso dá, isso não dá, no meu setor não vai acontecer nesse prazo, porque aí fica transparente, a gente não põe, né? Antigamente a gente dizia que o papel aceita qualquer coisa, hoje, né, são as planilhas. Qualquer software aí que a gente esteja falando. Não é para ser bonito, né? Não é para aparecer no final ali um número maravilhoso se aquilo está longe da nossa realidade. Então precisa fazer um planejamento consistente, factível, né? Que a gente realmente consiga atingir. E aí é fundamental você ter meta e acompanhar essas metas, né? Porque isso é uma outra coisa. No começo do ano faz um planejamento lindo, traça um monte de meta e ninguém olha para ver como é que está caminhando. Aí chega lá no final do ano, alguém fala assim, mas não fizemos, não deu certo, você não atingiu a sua meta. Mas no final, que já não dá mais tempo de corrigir, né? Esse acompanhamento tem que ser feito mensalmente, a cada trimestre. Olha, sua meta você atingiu, não atingiu, já está caminhando para ela, né? O que a gente pode fazer para melhorar, para corrigir? Sei lá, né? A ideia é que o planejamento é algo vivo, né? Ele pode até ser mudado no meio do caminho, mas isso tem que ser feito de forma consciente, né? exato, pode ser mudado no meio do caminho, porque imprevistos acontecem, né? De repente o foco daquela meta pode mudar também, e Sim, aí sim. vamos replanejar, não sei se existe Sim, isso, né? corrigir a rota mesmo, né? Inclusive a gente Corrigir a rota. já falou disso aqui no nosso canal, né? Da É gente verdade. alterar a rota, tem esse programa, mas enfim, voltando, eu fico pensando, Tati, porque eu, de verdade, na minha experiência profissional, eu não consigo me ver sem o planejamento. Dos tipos de trabalho que eu já desenvolvi, sem planejamento eu não Não vai. consigo. Não dá para você trabalhar numa empresa, não dá para você administrar uma empresa, ter uma empresa e só pensar no hoje, sabe? Você acaba desperdiçando tanta energia, tanto dinheiro, tanto recurso que, né, você diminui a sua produtividade e é incrível que a gente ainda, né, lida aí com essa dificuldade no planejar. E sabe o que eu acho mais triste? Aquela fala muito comum: brasileiro não sabe planejar. Brasileiro é um povo de execução, não é um povo do planejamento. E aí todo mundo acha que tá legal. Eu sou brasileira, então eu não preciso pensar nisso. Não é um problema meu, é um problema da cultura onde eu nasci. Gente, acorda, Não estou né? nem ouvindo Acorda. isso. Mas eu escuto isso em empresa grande, empresa multinacional. Eu escutei isso semana passada. A gente não é bom mesmo de planejar, mas sabe como é que é? Brasileiro é assim. Eu Não, a falei, síndrome da peraí, Gabriela, né? exatamente. Nasci Eu falei, assim, morri que assim. se lasque que o mundo não planeja. Eu preciso planejar, porque eu sei que os meus resultados. Aí eu estou falando eu, indivíduo mesmo, né? Enquanto um profissional que está cuidando da própria carreira. Se eu estou numa empresa que não tem a cultura do planejamento, eu vou planejar nem que seja o meu setor, a minha área, o meu dia a dia. O meu dia a Né? dia. Porque senão eu enlouqueço. A gente não pode se entregando, se escondendo, né, atrás desses rótulos que colocam na gente, porque eles só põem a gente para trás. Né? A gente é capaz, sim, de planejar. Ué, por que não seríamos? Ô, Né? Tati, mas essa coisa de usar a fala aí de brasileiro, para mim, tá muito mais para comodismo Claro, do claro. que se apropriar de uma frase, sabe? Uhum. Porque, pelo amor de Deus, Vitimismo, né? vitimismo. Nasci no Brasil, então não tenho como ser planejador. Ah, me poupe, né? Não. Tem muita gente boa que planeja, que organiza, muita empresa vai muito mais para Sim, frente. Porque você pensa bem, vamos lá, nós estamos falando das consequências da falta de planejamento, né? A gente, primeiro, vamos voltar ali no tema, né? Planejar é preciso. Você que nos acompanha, com certeza já deve ter ouvido aquela célebre frase, né? Navegar é preciso. Quando
Mas vamos lá, ouviu, às vezes a gente não tem um sentido e vamos recordar esse sentido. O que é o preciso? O preciso, ele está aí no sentido de certo. Então, navegar é certo. Viver não é certo por conta da gente não saber quando vai acabar. Vamos para esse sentido, né? Então, a gente trouxe o nosso tema do planejar é preciso, planejar é certo, que é como a gente... No sentido da precisão, né? Da precisão, é preciso, é certo. Então, a gente planeja a nossa rota, a gente vai navegar por ali, ó. A gente pode ter uma tempestade no meio do caminho, mas a gente vai chegar ali onde é o nosso objetivo. Então, é nesse sentido. Então, a gente vem apresentando consequências. Por que a gente não vai conseguir concluir, atingir metas sem um bom planejamento? Claro. Né? Uma das consequências bem negativas que eu vejo também é funcionário sobrecarregado. A falta de planejamento, consequentemente, vai sobrecarregar alguém. Sim. Porque vai aparecendo, tem que fazer, apareceu. É o tem que, né? Você acaba passando o tempo inteiro apagando incêndio. Porque você não tem ali uma sequência, quais são as prioridades, o que precisa acontecer primeiro, né? Eu entrego isso aqui antes daquele outro passo que eu posso dar no mês que vem ou na semana seguinte. Você se organiza, o planejamento tem tudo a ver com organização. E tem uma outra coisa, pode falar. Não, é que eu fico pensando quantas pessoas que estão chegando nesse fim de ano, que com essa exaustão, porque assim, é comum a gente chegar ao fim do ano estar cansado, fim do ano, claro que aí a gente apoia um pouquinho mais, né? Nossa, trabalhei, é fim do ano, festa, enfim, mas quanta gente está chegando ao fim do ano com essa exaustão em consequência da falta de planejamento. Da falta de planejamento. E eu espero que essas pessoas, né, você que está aqui ouvindo a gente, se tem dificuldade em se planejar, você consiga, de agora até o final do ano, né, o comecinho do próximo ano, se planejar mesmo, sabe? Para pensar nas suas prioridades, o que você precisa para chegar em qualquer um dos seus objetivos, o passo a passo, como fazer, porque você mesmo vai sair ganhando no final, né, do próximo ano, falar assim, nossa, meu ano foi mais tranquilo. Mas sabe o que eu estava me lembrando? Já há muitos anos, eu tive um diretor numa empresa que ele falava assim, ele adorava a época do planejamento, né? A gente ficava fora, ia para uma casa de praia, enfim, era muito gostoso, mas só para trabalhar mesmo, né? Que era outro ambiente. E aí ele falava assim: sabe qual é o grande barato de planejar? E eu ficava olhando para a cara dele: planejar. Porque ele falava, na verdade, do exercício de você se antecipar. Né? Planejar é isso, é você se antecipar aos fatos, é você já pensar hoje o que você precisa fazer daqui a um mês, daqui a 6 meses, enfim, você faz o planejamento do ano inteiro normalmente. E ele falava isso, como é gostoso a gente estar aqui hoje se antecipando a tudo aquilo. Ele falava, a gente não tem a menor garantia de que tudo isso vai acontecer desse jeito, mas o simples fato da gente se antecipar, a gente já vai direcionando a nossa energia, a gente já vai pensando em como trazer as coisas para o caminho que a gente, né, traçou. E ele sempre falava, nunca a gente vai executar 100% do planejamento. Nunca. A gente não tem essa expectativa. Não fique frustrado ao final do ano, quando você fala, ai, mas eu só atendi, sei lá, 70%, 80% do meu planejamento. Porque ninguém tem bola de cristal, né? E algumas coisas acontecem e a gente acaba sendo atropelado por coisas que a gente não domina, não estava no nosso alcance resolver, enfim. Mas eu sempre me lembro dele falando, o grande barato de planejar é planejar. E planejar também não tem nada a ver com o tal do sofrer por antecedência. De jeito nenhum. Ou ser um gatilho para a ansiedade. Porque isso também
é muito pessoal, cada um sabe lidar. A gente sabe que a ansiedade é uma dificuldade muito grande, mas para uns menos, para outros, eu sou ansioso, mas não sou extremo. Uhum. Quando eu faço um planejamento, eu tenho ansiedade, um pouco de gana. De ver acontecer. De ver acontecer. Nossa, que delícia. Vai dar certo, vai trazer bons resultados, vai trazer bons frutos. Isso é muito gostoso, né? Mas realmente a gente precisa também dosar a nossa ansiedade para a gente não chegar no sofrimento. Não se frustrar. Não se frustrar. Né? Então, o planejamento, eu acho que ele entra até nesse sentido de ser um remedinho para a gente saber lidar com a nossa ansiedade. Sim. Tem um caminho a percorrer, eu tenho etapas para serem cumpridas, e eu não vou dar um pulo e chegar lá no final desse planejamento. Isso é fundamental, essa consciência de que não tem atalho, né? Eu acho muito legal isso. Esse exercício do planejar, ele te mostra, né, o passo a passo. As metas são exatamente isso. Cada meta atingida, elas são um passo para você chegar naquele seu objetivo. Eu gosto do exemplo de um time de futebol que está lá na Série B e resolve traça como objetivo ser campeão brasileiro, né? Tá, legal, eu hoje estou aqui na Série B. Qual é o meu primeiro passo? Né? Ganhar X jogos para conseguir ser campeão da Série B e poder ir para a Série A. Não adianta, você não vai sair de uma Série B hoje e ser campeão do brasileiro no final do ano. Não cabe nesse espaço de tempo, né? Então, você vai vendo como é que... tá bom, então, para eu ganhar os jogos da Série B, eu preciso ter, sei lá, X atletas melhores do que eu tenho hoje. Então, eu tenho que pensar como é que eu preparo a minha equipe. Né? Você vai considerando, você fala, nossa, uma meta já é ter uma equipe mais redondinha. Poxa, cumpri essa meta, legal. Agora, qual é o próximo passo? Vamos treinar X horas por dia. Então, vamos treinar. Estamos treinando? Não estamos treinando. Está faltando. Essa meta de treinamento, sei lá de quantas horas por dia, não está acontecendo. Como é que a gente vai querer se destacar e ser campeão da B para um dia ser campeão do Brasileirão? Então, você vai, né, parando para pensar e você vê todos os passos que você precisa dar e, às vezes, aí a gente desdobra esse planejamento para um planejamento de 2 anos, 3 anos, 5 anos. Não tem problema. Mas você sabe o caminho, né? Você imagina, não sabe, né? Mas imagina o caminho, os passos, quais são as regras para você chegar lá. Né? E aí eu acho até que diminui a ansiedade, na verdade. E assim, você tendo o seu caminho de planejamento trilhado, como já foi dito, você disse, não significa que você vai conseguir concluir tudo. Mas, se no meio do caminho surge um obstáculo, você, com o seu planejamento, um obstáculo, como que eu vou passar por cima dele aqui? Peraí, deixa eu dar uma olhada novamente no meu planejamento. De fato, não estava previsto. Bom, mas eu posso agora, com a minha experiência, com a experiência da minha equipe... Exatamente. Eu posso compensar de que maneira? De que maneira que eu vou passar por esse obstáculo? Muito legal. Eu amo planejamento. Estou até me inspirando para sentar e fazer o meu antes de virar o ano. Tá pertinho, já estamos na semana. Mas já comprei o meu plannerzinho, já está tudo. Amiga, perfeitinho. Que legal, né? Porque tem esses recursos, né? Tem ferramentas. As ferramentas digitais, e muita gente gosta do planner, que é muito semelhante a uma agenda. Você tem um aí? Tchará! Acho que não vai dar para ver muito, né? Olha lá. Ele é todo bonitinho. Tá vazio ainda, ó. Chega mais perto da câmera. Aqui, não, mas não onde tem os quadrinhos para escrever. Lá. Aqui, eu vou abrir qualquer mês aqui, ó. Olha lá. Isso. Olha lá, tá o meu, ele tem quadrinhos pequenininhos. Ele não é exatamente uma agenda, mas ele vai... E ele é legal porque, na verdade, isso que eu mostrei aqui agora é o planejamento do ano, né? Você vê que tem todos os meses. Aí depois é que ele abre mês a mês, ó. Aí tem os quadrinhos com os dias de cada mês.
É super resumidinho, ele é magrelinho, fininho, então eu consigo enfiar na bolsa. Eu confesso que eu já comprei planner, eu não me adaptei. Porque você E gosta de agenda? eu gosto de agenda para anotações. A agenda não é nem para fazer os agendamentos, mas eu gosto de fazer digital. Pois é, eu já me atrapalho toda no digital. Aí o que eu faço com o digital? Às vezes eu gosto de imprimir, tá no digital. Eu gosto de imprimir Entendi. para às vezes estar mais. Eu tenho muito essa questão do visual, preciso ver de imediato. E às vezes eu gosto de ter impresso perto do computador, se tem um espacinho colar na parede assim, eu bato o olho ali. Né? Se eu estou fora da sala de trabalho, eu sei que eu vou ali, ó, no online, vamos lá, num drive que eu uso, e sei que ali eu vou. Ah, não, tem essa informação aqui, eu consigo visualizar. E nem sempre eu vou carregar o impresso comigo, né? E eu tive um pouco de dificuldade para lidar com o planner. Exatamente porque a agenda nunca funcionou tão bem para mim. A agenda é mais assim, vou na reunião e vou anotar ali tudo que foi conversado. Mas não que eu vou consultar a minha agenda para saber o que você precisa fazer. Os horários, reuniões, coisa e tal. Eu faço de outra forma. Eu ponho os lembretes do celular. São as formas que eu encontrei de me organizar nesse sentido. Mas tem ferramenta de montão, tem ferramentas ótimas, online, gratuitas. Enfim, né? A gente precisa buscar, cada um vai se adaptar aí. Eu realmente prefiro o papel ali na minha mão, sempre me achei bem ali. E tem uns Gosto dessa coisa lindos. de ver o. Tem uns lindos. Valores também são diversos. Sim. Mas eu estava falando, eu gosto dessa coisa de você ver, né? Todos os meses, aí você bota ali o objetivo de cada mês naquele, né? Ao longo do. Então tá, no final do ano eu tenho que chegar nisso aqui. E aí eu vou, né, seguindo. Bom, a gente falando de planejamento, de planejar é preciso, de organização também, que está aí muito relacionado com a questão do planejamento. E eu gostaria que você se planejasse, que está nos acompanhando, para sempre dar aquela curtidinha, se planejasse para compartilhar o nosso vídeo, para planejar aí seus pensamentos, as suas dúvidas para comentar o nosso vídeo, porque isso é muito especial e importante para a gente, né? E se planejar para assistir também os outros vídeos, né? Os anteriores. Um dia desse a gente estava até comentando, né? Nossa, já tem vídeo à beça, né? Bastante. Passamos aí o ano inteiro sem falhar nenhuma semana, então isso funcionou no nosso planejamento, né? De quando a gente começou essa empreitada. E sem dúvida, quanto mais as pessoas compartilham, comentam, curtem aí, se inscrevem no canal, mais a gente se sente estimulado a continuar por aqui, né? Exatamente. E em 2022 estaremos juntos também. Firmes, ó. Sabe o que você me faz lembrar, falando de tantos vídeos, do como a gente começou o nosso canal e de que caminho nós tomamos agora. Eu não vou me recordar exatamente qual mês que a gente resolveu fazer uma mudança aqui no canal. A gente começou com uma proposta de temas... Foi outubro. Outubro? A gente começou, então... outubro. Começou com uma proposta de temas variados, relacionados a muitas questões, a questões da nossa vida afetiva, ao trabalho, sim. Mas, de repente, nós percebemos pela nossa afinidade e do caminho que a gente estava tomando na nossa naturalmente, né? Naturalmente, da gente focar na carreira, na vida profissional, né? A Tati sendo uma mentora de carreiras, uma profissional muito exemplar, muito querida e competente, e eu trazendo um pouquinho da minha vivência aí de como colaborador de empresa, né? Então,
seguimos porque é um papo muito gostoso, são temas muito interessantes que a gente gosta de partilhar. E que em 2022, com certeza, a gente vai trazer muitos outros temas. Coloquem para a gente aí também nos comentários que temas relacionados ao trabalho, à sua carreira profissional você gostaria de ouvir a gente falando aqui. Se eu não conheci, eu vou, de repente, o tema, eu vou correr estudar um pouquinho, porque a minha amiga ela é fera, ela tem bala na agulha. Tenho, mas a gente também estuda bastante. Por isso que ela tem bala na agulha, por isso que ela se prepara para ir dar palestra Não nas é, empresas, não é para tudo que a fazer, gente sabe, não. Pelo contrário. para fazer consultoria nas empresas, né? Como você já tem feito. Olha, gente, para a gente gravar nossos vídeos aqui, eu tô tendo que laçar essa mulher que não para de aparecer trabalho, graças a Deus. Graças a Deus, estava precisando voltar ao ritmo, né? E eu sempre falo que só aparece coisa para a gente fazer quando a gente já tem coisas para fazer. Você já reparou isso? Né? Aquela pessoa, mesmo no trabalho, isso é muito comum. Quem está sempre sobrecarregado, alguém vai lá e pede mais uma coisinha. E você fala, nossa, mas eu já estou sobrecarregado, estão me pedindo mais, por que não pede para o outro que não está fazendo nada, né? Tem um porquê do outro não está fazendo nada, né? Talvez você tem tantas coisas para fazer porque você inspira confiança, porque quando a gente pede para você, você vai entregar. Então, de alguma forma, embora não muito justa, né? Isso é até um reconhecimento. Então, porque você segue seu planejamento. Você segue seu planejamento, você, né? Por isso que é tão importante. Aí pode até ser um outro tema, o como é importante você saber dizer não. Quando você tem um planejamento, você tem base para dizer não, você tem uma justificativa, você não fica só dizendo não pelo não, né? Você sabe que naquele momento tem que dizer não, senão você vai acabar abrindo mão do seu próprio planejamento, que não é o objetivo de ninguém. Mas isso dá um outro programa. Guarda. Não vamos perder esse tema. A gente está cheio de tema já planejadinho para a gente começar 2022. Verdade. Mas agora eu quero, do fundo do meu coração, agradecer demais, primeiramente a você, minha amiga, por essa experiência, por essa convivência que ela é virtual, inicialmente, né? Mas quando a gente conseguiu dar umas escapadinhas, a gente teve junto também durante esse ano e foi muito especial, tem sido muito especial para mim este nosso canal. Me sustentou emocionalmente nos meus momentos difíceis desse ano. Nós dois. Não é? Então, assim, eu agradeço ao ano de 2021 por tudo que eu passei, por tudo que eu pude passar ao seu lado, por toda a troca e tudo que eu aprendi com você. Tudo que eu pude trocar com quem está nos acompanhando, todas as palavras que nós recebemos, eu agradeço e aguardo 2022, um ano especial, um ano muito importante para todos nós. Tenho certeza que será e também sou muito grata por esse ano, né? Por esse período que a gente sabe que foi tão difícil e está sendo ainda para tantas pessoas, né? Mas que nos trouxe tanto aprendizado, nos aproximou, né? Então, o meu presente que Papai Noel me deu bem antecipado foi realmente essa amizade linda que a gente construiu. E não faz a menor diferença ela ser virtual ou presencial. A gente sabe que ela é intensa. E também te agradecer pela paciência, né? Por todas as vezes que a gente ficou horas conversando antes de gravar. E agradecer a quem acompanha a gente, quem nos escuta, quem nos dá o feedback, né? Que o nosso papo está contribuindo. Essa era a nossa intenção desde o começo, né? Trazer reflexões, não é nunca para trazer uma verdade absoluta, não. Então, que esse final de ano nos traga paz, né? Tranquilidade, um pouquinho de descanso para a gente começar o 2022 a todo vapor. Aproveite esse Natal, quem puder estar em família, renove suas forças, suas esperanças, se organize, se planeje para adentrar num ano novo, muito melhor.
Um beijo. Feliz Natal, minha amiga. Feliz Feliz Natal Natal, você. lindo. Tchau. Feliz Natal.